Treinar para ganhar massa muscular e treinar para ganhar força tem diferença? Tem. E depois de várias horas de pesquisa, eu acabei encontrando a diferença e eu vou trazer para você aqui nesse vídeo. Como treinar para força, como treinar para hipertrofia. E até o final eu vou te trazer como fazer uma técnica para treinar os dois ao mesmo tempo e ser bom nas duas partes, tanto em força quanto em hipertrofia. Eu me chamo Luiz e eu adoro pesquisar sobre treinos e fitness no geral. E eu vim trazer tudo no vídeo de hoje sobre treino de força e hipertrofia. Então bora lá. Primeiro, você tem que entender que força e tamanho são coisas diferentes. Força está associada com a habilidade de gerar força. Se você estuda física, você sabe o que é a capacidade de gerar força, que é basicamente levantar mais carga, resumidamente. Já tamanho está associado à hipertrofia, ou seja, o aumento das fibras musculares. Então, você pode encontrar pessoas que são extremamente fortes e menores do que certas pessoas, principalmente powerlifters. São muito conhecidos por serem magros, mas extremamente fortes, comparado a fisiculturistas, que são fortes, mas não tanto quanto alguém que é especializado em treino de força. Tá, então a primeira coisa que eu quero reforçar aqui é o que é hipertrofia, tamanho muscular, e o que é força. Hipertrofia é o tamanho das fibras musculares. Você mede através do maior diâmetro do seu músculo. Ou seja, se a gente usar o bíceps como um exemplo, a gente pega a maior porção dele, que seria seu pico, e faz uma medição do diâmetro. Certas coisas influenciam no tamanho, como a gordura corporal. Não adianta nada você ter 40 de braço, sendo que você tem, sei lá, 20% de BF. Isso não é tamanho muscular, porque a maior parte é gordura. E também os ossos. Só que isso é uma coisa que a gente não consegue mudar na medida, então a gente releva. Então vamos supor, você mede aqui seu bíceps e vamos supor que você é uma pessoa gorda. Não dá, não é seu tamanho muscular real. Como é que você mediria o seu tamanho muscular real? Por ressonância. E eu duvido que você vai fazer uma ressonância só para medir o tamanho do seu braço. Tá, então vamos supor que você seja uma pessoa relativamente magra, com uns 10% de BF. Então você consegue fazer uma medição mais precisa, pegando o pico do seu bíceps, a maior parte em diâmetro, e fazer uma medida com uma fita ou qualquer coisa que você consegue fazer a medida do diâmetro, que você vai ter o seu tamanho muscular. Claro que você tem que lembrar que ali no meio existe um osso, então não é 100% preciso, fora a gordura interna dos músculos, que também existe, então não é 100% preciso, mas você tem uma área sobre o quão grande é seu músculo. Já a força muscular é a habilidade de gerar força, ou seja, quanto de peso que o seu músculo consegue erguer. Isso está associado ao tamanho muscular, ao neural drive, que seria o quantas fibras seu cérebro consegue ativar por vez, está associado a proporções do corpo, porque certos corpos criam diferentes alavancas, ou seja, existem estruturas corporais que são favoráveis para X exercício e estruturas corporais que são favoráveis a X outros exercícios. Então, a capacidade de gerar força, essa habilidade muda de acordo de corpo para corpo e de tamanho muscular, porque quanto mais fibras você possui, mais força você consegue exercer, e também quanto maior o tamanho dessas fibras. O neural drive significa a ativação maior dessas fibras. Então, se a gente juntar tudo isso, a gente tem a habilidade de gerar força. Então, a gente imagina um indivíduo que ele é extremamente musculoso, mas o neural drive dele é baixo, ou seja, ele ativa poucas fibras musculares, não adianta de nada, porque o cara pequenininho, magricelo, se ele tiver um neural drive top, ele vai conseguir ativar muito mais fibras musculares em um movimento só. Ou seja, ele vai exercer muito mais habilidade de força do que o cara que é grandão. Tá entendendo mais ou menos a diferença? O cara que é grande só é grande, o cara que é forte ele consegue ativar mais fibras musculares. Outra coisa que você tem que entender é inevitável que no treino de força você acabe ganhando massa muscular. E também é inevitável que no treino de hipertrofia você acabe ganhando força. A diferença entre esses dois treinos está na ênfase. Ou seja, X metodologia de treino vai trabalhar mais força, X metodologia vai trabalhar mais tamanho muscular. E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer cada uma das metodologias. Ah, e antes de partir para o treino em si, queria dizer que a melhor maneira de medir sua força é fazer um exercício com RPM máxima, ou seja, um exercício que você faz uma repetição e acaba atingindo a falha. Não é nenhuma e meia, nenhuma ponto 25. É só uma repetição e você já falhou, já chegou à exaustão máxima. Essa é a melhor forma de medir sua força. Então, se você deseja ganhar massa muscular ou tamanho muscular, como você quiser chamar, a hipertrofia no caso, você vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, a técnica.
A técnica tem que ser focada no músculo-alvo, ou seja, vamos supor que você esteja treinando rosca direta. Você está aqui fazendo rosca direta. Você tem que focar no músculo-alvo, você tem que sentir todas as sensações que aparecem nele, tanto de esticar quanto contrair. Então, tenta focar o máximo possível nas sensações do músculo sendo trabalhado. E o músculo que você está trabalhando tem que ser o fator limitante do exercício. Ou seja, quando você está chegando na falha, você sente que você está chegando na falha por causa daquele músculo-alvo. Então, se você está treinando bíceps, como no exemplo que eu dei agora, na rosca direta, você tem que parar o exercício, chegar na falha, porque o seu bíceps está cansado. Então, se você estiver fazendo rosca direta e acabar sentindo que o fator limitante é outro músculo, além do seu bíceps, tipo, sei lá, o ombro, você tem que melhorar sua técnica, e mudar ela, porque obviamente está errado, você não está atingindo o músculo-alvo como deveria, e outro músculo está se cansando mais rápido que ele. Então você vai ter que mudar sua técnica. Pesquisa no YouTube, tem um gringo chamado Jeff Nippard, que ele ensina as técnicas com 100% de perfeição. E eu recomendo fortemente o canal dele, porque é todo baseado em ciência. E lá você vai aprender todas as técnicas para hipertrofia. Quantidade de repetições. Para hipertrofia, a quantidade ideal de repetições fica entre 5 a 30 repetições. Qualquer quantidade de repetições dentro dessa faixa vai ser excelente para hipertrofia, desde que você esteja chegando próximo ou à falha muscular momentânea. Próximo, eu diria que você teria que deixar de 2 a 3 repetições na reserva no máximo. Mas se você não tem certeza que está próximo à sua falha muscular, eu recomendo você treinar sempre até a falha, até descobrir mais ou menos em que ponto você vai falhar no exercício, e nos próximos exercícios você acaba deixando sua reserva. Essa parte é chamada de esforço relativo, ou seja, o quanto você se esforça em um determinado exercício, chegando próximo à falha, deixando uma reserva. Idealmente, você tem que chegar próximo à falha. Nem na falha, nem muito longe dela. Com 2 a 3 repetições de reserva no máximo. Agora vamos chegar numa parte muito variável. Volume. Qual o volume ideal para hipertrofia? Isso é extremamente variável, mas vamos supor que você faça um treino de corpo todo e é extremamente equilibrado, com o mesmo esforço, mesmo tudo. Algo entre 5 a 20 séries por grupo muscular na semana já está tudo ok, já está excelentíssimo, uma faixa entre 5 séries a 20 por grupo muscular na semana. E claro, esse número escolhido depende de várias coisas, porque depende do seu condicionamento físico e de quanto tempo você está disposto a treinar, e também da intensidade dos seus treinos. Algo entre 5 e 20 é o ideal. Você vai descobrir o quanto é por experiência. Tem que chegar a um ponto em que você não vai se sentir excessivamente cansado, ou seja, na próxima semana você vai estar completamente descansado a ponto de conseguir subir carga, mas também você esteja dando um bom estímulo para o seu músculo, porque se ele não sentir nada, você não vai evoluir, não vai aumentar a carga na semana que vem. Se ele estiver exausto, você não vai evoluir, porque ele vai estar cansado, e você não vai conseguir aumentar a carga na semana que vem. Então você tem que chegar ao meio termo entre essas duas condições, entre a exaustão e entre a não estimulação do músculo, sabe? Mas vamos supor um exemplo. Você é uma pessoa que se olha no espelho e vê que a parte superior do seu corpo está muito bem hipertrofiada, está bem desenvolvida, mas comparando com a parte de baixo, você nota uma desproporção. Nesses casos, o que você deve fazer? Uma recomendação nesses casos é diminuir o volume dos músculos já bem treinados. No exemplo, a gente está considerando a parte superior do corpo. Então, a gente pegaria esses músculos e começaria a treinar de 3 a 6 séries na semana, só para conseguir manter. Isso é muito legal, porque quando a gente reduz o número de séries do músculo que já está bem trabalhado, a gente poupa o nosso sistema nervoso central. Então, a gente tem mais energia para trabalhar os músculos fracos, ainda mantendo os músculos que já estão bem treinados. Então, isso é excelentíssimo para você trabalhar seus pontos fracos. Então, para concluir essa parte, de 5 a 20 séries para ganho de massa muscular e de 3 a 6 para manutenção da massa muscular, tudo ok? Mas voltando ao exemplo anterior, vamos supor que mesmo você diminuindo o número de séries dos músculos superiores e os músculos inferiores estejam sendo focados, porque eles são um ponto fraco, vamos supor que a sua panturrilha não está acompanhando o crescimento. Você está treinando ela forte, assim como suas pernas, mas mesmo assim ela não acompanha o desenvolvimento. De forma alguma ela cresce. O que a gente pode fazer? A gente pode isolar esse músculo, por exemplo, a panturrilha. Normalmente você não faz isso com muitos músculos. Quando você quer especializar um músculo, você tem que isolar ele muito bem. A panturrilha é um bom isolamento. Então a gente vai isolar a panturrilha,
e a gente vai fazer de 10 a 40 séries por semana de exercícios para ela. Olha, 40 séries é demais. Então, assim, é um caso extremamente raro que a pessoa não se desenvolve bem de jeito nenhum. Então, ela vai ter que trabalhar com 40 séries por semana só para aquele músculo. Porque daí é um ponto extremamente fraco dela. Então, não tem muito o que ela fazer. Ou ela treina ou ela continua fraca. E daí é uma escolha dela, né? Frequência. Sobre a frequência, algo entre 2 vezes por semana a cada grupo muscular já está ideal. Você vai ter um bom descanso, não vai ficar excessivamente cansado e vai conseguir progredir carga e repetições com mais facilidade, ou até mais. Por exemplo, se a gente pegar a leg press, ela é um exercício que dá para aumentar peso com muita facilidade. Então, provavelmente, você vai aumentar o seu peso muito mais rápido que outros exercícios. É completamente normal. Você pode ou fazer esse aumento de carga para progredir, de 1 kg a 2 por semana, ou aumentar o número de repetições. Os dois para hipertrofia não faz nenhuma diferença. A gente vai ver que isso é diferente no treino de força. Bom, aqui eu já te mostrei como que você treina para hipertrofia. Agora eu quero te mostrar como você vai treinar para ter força. Vamos começar pelo mesmo ponto do treino de hipertrofia. Vamos começar pela técnica. Qual que é a técnica ideal para um treino de força? A técnica ideal para um treino de força, ao contrário da técnica da hipertrofia, não é focada no músculo, é focada no movimento. Ou seja, enquanto na hipertrofia você vai pensar na técnica pensando no músculo, aqui você vai pensar no movimento. Ou seja, um agachamento, você vai pensar no movimento do agachamento e não no posterior de coxa. Tá entendendo a diferença? Na rosca direta, você vai pensar na rosca direta, no movimento, e não no seu bíceps ou braquial. Essa é a principal diferença. E a técnica tem que ser uma técnica que você consiga carregar bastante peso, o máximo que você conseguir, de uma forma segura e bem feita. Se você treina para força, eu recomendo fortemente você pesquisar no YouTube, especialmente em inglês, tá? Porque em inglês você vai ter acesso a conteúdo muito mais rico lá de fora. Então você pesquisa técnicas de X exercício que você quer fazer para força. E normalmente sempre vai ter algum powerlifter ou algo do tipo que vai te ensinar a técnica para o ganho de força naquele exercício. E daí isso é excelente, você só copia no seu treino e show. Então, voltando, você vai querer uma técnica que te permita carregar o máximo de peso que você aguenta, você vai querer uma técnica que é segura na medida do possível e você vai querer uma técnica com o máximo de eficiência possível. Joia? Agora, vamos para repetições. Seguindo a mesma ordem da hipertrofia, a gente disse que algo entre 5 e 30 repetições está tudo ok. Já para força, a gente vai querer entre 4 e no máximo 8 repetições. E para força máxima, a gente vai querer entre 1 e 3 repetições. E por quê? Porque trabalho de força, a gente vai precisar de um pouco de volume. Então, não é legal a gente sempre treinar para força máxima, até porque ela atrapalha muito a recuperação muscular. Então, algo entre 4 e 8 repetições é o ideal para o treino de força, que você tenha um mínimo volume e mesmo assim com uma carga bem alta. Tá, agora nós vamos para o esforço relativo. Aqui a gente vai medir o esforço relativo por meio do RPE, que basicamente é a medida da nossa percepção de esforço em um exercício, certo? Então, o RPE de um treino de força vai ficar entre 5 e 9, sendo 10 o máximo. 10 é o máximo de esforço que você consegue fazer, que é aquele exercício que você faz uma repetição e já está exausto. Esse é o nível 10. Você pode pensar, por que 5 e 9? Principalmente o 5, porque, tipo, é metade do seu esforço. Não faz sentido você ganhar força com metade do seu esforço. Isso é um caso especial, porque a gente vai usar 5 RPE para treinar a técnica do movimento. Então, o treino de força em si, a gente não vai usar 5 RPE. A gente vai usar de 7 a 9 para o treino de força. Ou seja, não vai usar nem 10, que é até a falha muscular, e não vai usar nem 5, que é metade do esforço. A gente vai treinar técnica com 5. O 10, a gente vai medir nossa força. E o 7 a 9, a gente vai realmente treinar força. Ou seja, não é nem um esforço leve demais, nem exaustivo demais. O exaustivo a gente vai de vez em quando só para medir a nossa força muscular máxima. Mas entre 7 a 9, ou seja, você faz uma carga que você aguenta de 4 a 8, com um RPE, ou seja, uma percepção de esforço entre 7 a 9. Ou seja, você vai se esforçar ali e você vai perceber que a sua nota de esforço é entre 7 e 9. E não é 10 porque não chega até a falha. E por que a gente não chega no nível 10, que é o grau máximo de esforço? Porque se a gente chegasse no nível 10, a gente conseguiria colocar mais peso. Logo,
pensando assim racionalmente, se a gente carrega mais peso, a gente ganha mais força. Só que é o seguinte, a gente não chega no nível 10 sempre, e ele é mais usado como uma medida, porque se a gente chegasse sempre ao nível 10, a gente ia ficar exausto demais. Se você fica exausto demais, você não sobe carga na semana que vem. Se você não sobe carga na semana que vem, você não fica mais forte. Tá entendendo? Então é por isso que a gente não chega até esse nível 10, até a falha muscular completa, sempre. Só para medir a força máxima. Porque chegar à falha muscular máxima não é nem eficiente e muito menos sustentável. Então a melhor coisa é ficar entre 7 RPE e 9 RPE. Volume vai ser uma coisa que vai mudar muito comparado à hipertrofia. Algo entre 5 e 15 séries por padrão de movimento. Ou seja, diferente da hipertrofia, que é focado no músculo-alvo, aqui vai ser por padrão de movimento, que eu já expliquei logo no início, quando a gente falou de técnica. Então, por exemplo, se você faz um agachamento e um leg press, é o mesmo padrão de movimento. Você entende que é o mesmo padrão de movimento? Você consegue identificar isso? Você olha para a técnica e vê que é exatamente o mesmo movimento ambos. Então, você vai fazer de 5 a 15 séries por padrão de movimento. Então, se você faz agachamento e leg press, os dois se somam, porque são o mesmo padrão de movimento. Deu para entender, né? Já para manutenção da força, algo entre 2 séries e 4 para manter a força muscular. Tudo jóia? E lembre-se, isso é por padrão de movimento e não por músculo-alvo. A frequência vai ficar entre 2 a 4 vezes por semana por cada padrão de movimento. E 1 a 2 vezes na semana para aqueles treinos de força máxima, onde você faz de 1 a 3 repetições. Por que a gente não faz com muita frequência esses treinos? Porque, como eu expliquei, é exaustivo. Então, no máximo, de 1 a 2 vezes na semana, esse é o máximo, para medir sua força máxima. E também a gente vai ter a opção de 1 a 2 vezes na semana a gente fazer um treino de treinamento de técnica, que a gente vai pegar aqueles 5 RPE e vai treinar a nossa técnica. A gente vai treinar como se estivesse treinando para força, só que com peso muito menor, prestando atenção principalmente na técnica do exercício, para que a gente consiga ter um neurodrive melhor. Eu já expliquei o que é neurodrive, é a ativação das fibras, e que quando a gente vai para o peso pesado, a gente consegue aplicar uma técnica melhor, com mais neurodrive, que deixa a gente mais forte. Deu para entender? Até porque no treino de força é especialmente necessário que você tenha uma boa técnica, porque é muito mais fácil você se machucar nela. Só que o problema é que no treino de força, por ter menos séries, a gente acaba não praticando tanto a técnica, porque tem menos séries e menos repetições, logo menos prática da técnica, sendo que é mais importante do que na hipertrofia. Porque parando para pensar, numa série com 30 repetições, você tem que ser muito criativo para se machucar, porque o peso é muito leve. Agora, comparado às séries de 4 a 8, que você está chegando próximo à falha, o peso é muito maior. Então, é muito mais fácil você ter uma lesão, sabe? Então, foca na técnica. Se você puder, deixa ali 1, 2 dias da semana para conseguir treinar só técnica para você se manter seguro, ter um neurodrive mais forte, ou seja, uma ativação maior das fibras musculares, uma porcentagem maior. Se você quiser, até dá uma pesquisada sobre neurodrive, que já vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o que é força. Tipo, é ativação ao mesmo tempo, uma ativação simultânea de todas as fibras num único movimento. Não é todas, porque não dá para fazer isso, mas é uma grande parte delas. Joia? A progressão de carga vai funcionar da mesma forma que a hipertrofia, de 1 a 2 kg por semana, dependendo do exercício. Se for um leg press, você vai aumentar mais. Só que a única diferença é que você não tem a opção de aumentar as repetições. Aqui você não pode aumentar suas repetições, porque a gente entende que força é levantar peso, e repetição não importa para força. Tipo, força, tecnicamente falando, é levantar carga e não repetições. Agora que a gente já falou dos dois, eu vou comentar sobre como ganhar massa muscular e força ao mesmo tempo. Eu só quero dar uma ênfase aqui que você não vai ganhar nem tanta massa muscular quanto alguém que só treina para massa muscular e nem tanta força quanto alguém que só treina para força. É mais para você dividir os dois caminhos e ter o melhor dos dois. Você não vai ser excelente em nenhum nem em outro, mas você vai ser bom nos dois. Deu para entender? Tá. Então, para conseguir esses dois, a gente vai começar primeiro com 1 a 2 movimentos focados em força muscular. Ou seja, você vai começar seu treino quando você tem mais energia, mais disposição para treinar força. Você vai escolher 2 padrões de movimento, certo? E você vai treinar como se você estivesse treinando para força. E depois vai adicionar mais 2 padrões de movimento para você treinar hipertrofia. Só que aqui que tá a diferença. Você não vai treinar como se estivesse treinando para hipertrofia, porque aqui a gente vai botar um limite. Você tem que fazer entre 8
e 10 repetições, e não de 5 a, no máximo, 30. Por quê? Porque se você fizer 30 altas repetições ou 15 para cima, isso vai atrapalhar o seu treino inicial de força, tá entendendo? Então, por isso. Então, se você quer ganhar os dois, você vai começar com 2 movimentos, com ênfase em força muscular, como a gente já falou antes. Ou seja, você vai treinar da mesma forma que eu já expliquei, 2 movimentos e vai adicionar mais 2 para hipertrofia. Só que com limite de repetições. As repetições vão ser entre 8 e 10 para não atrapalhar o treino inicial de força, certo? Você vai fazer isso todos os dias de treino e você vai conseguir aumentar tanto a sua força quanto o seu ganho de massa muscular com o passar do tempo. Eles vão progredir simultaneamente. A vantagem de fazer isso é que é um método extremamente simples, que qualquer um consegue fazer e entender, e você vai ser bom nas duas partes. Ou seja, você não vai ser nem excelente em um, nem excelente em outro, mas também você não vai ser ruim em nenhum. Você vai ser bom em ambas as partes. As duas partes, tanto força quanto hipertrofia. Foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo ou se agregou valor em você, deixe seu like aqui e se inscreve. Valeu, falou!